chamo Gustavo Vilardi, sou certificado Microsoft, atuo na área de TI e hoje eu vim falar com vocês sobre Cloud, um assunto muito comentado aí, um assunto muito atual, e eu quero conversar com vocês sobre Private Cloud e sobre Public Cloud. Você sabe o que é uma Cloud? Você já se perguntou sobre essa tendência de TI, o que é uma Private Cloud, o que é uma Public Cloud, para onde os recursos de TI, a administração de TI, para onde assim, as tarefas de TI, os profissionais de TI devem seguir? Você já se perguntou do que é uma Cloud? Então, vamos começar aqui sobre Private Cloud, né? O que é Cloud? Cloud, na verdade, ela fala sobre recursos e sobre quem fornece esses recursos. Então, quando a gente comenta sobre Private Cloud e sobre Public Cloud, por um lado tem alguém que oferece os recursos de TI e por outro lado tem alguém que consome esses recursos de TI. Numa Private Cloud, toda essa estrutura de consumo de recursos de TI e de solicitação de serviços de TI estão em computadores dentro da organização. E na cloud pública, esses recursos estão num data center disponível no mundo, que você vai lá e consome esses recursos de TI. Então, no geral, a cloud, ela nos diz sobre entrega de serviços de TI, sobre um modo de consumir recursos de TI, responsabilidade e riscos, que a gente vai ver mais adiante. Esses serviços de TI, em um modelo de cloud, eles são divididos em basicamente 3 modelos de serviço, que é o PaaS, o SaaS e o IaaS. O que é o PaaS, o SaaS e o IaaS? No modelo tradicional de TI, as pessoas, o administrador do data center, ele administra todos os recursos de hardware e de software. Então, ele administra redes, storage, servidores, a camada de virtualização, o sistema operacional, os aplicativos, o dado e a aplicação propriamente dita. Esse é o modelo tradicional de recursos de TI, que vem funcionando já tem alguns anos, que está sendo substituído pelo modelo de cloud. Na entrega de serviço IaaS, que significa Infrastructure as a Service, quem oferece o recurso de TI oferece e administra não tudo, administra até a entrega do sistema operacional. A pessoa que consome o serviço de IaaS, ela deploya um servidor, seja ele Linux ou Microsoft, e essa pessoa, ou seja, esse consumidor de serviço, ele vai administrar o seu próprio servidor. Então ele vai manter as configurações do servidor, ele vai manter ele atualizado e depois vai instalar a aplicação ou o banco de dados dele. Então o provedor de serviço vai prover até o ponto de poder entregar o servidor, e quem consome o serviço vai consumir esse servidor, vai solicitar esse serviço de TI que se chama IaaS e vai administrar o servidor todo. No modelo de entrega de serviço PaaS, quem solicita o serviço de TI não quer saber sobre a administração do servidor. Então ele vai administrar somente aquela aplicação dele. Por exemplo, quem consome um IS, quem consome um JBoss, quem consome uma instância de SQL Server, esse solicitante de TI, ele não quer saber de administrar o servidor. Então, quem fornece o serviço de TI, seja ele a cloud privada ou a cloud pública, vai ter que administrar o servidor, para manter essa aplicação PaaS online, Assim, rebootar, fazer manutenção, isso aí são tarefas que não cabe a quem solicita o serviço de TI, cabe somente quem administra, beleza? E na entrega de serviço SaaS, o usuário que está consumindo esse recurso de TI, ele só quer simplesmente usar o recurso de TI. Como exemplo de SaaS, temos o Office 365, o Word, o Excel, o OneDrive, o SharePoint na nuvem. Então, assim, quando você compra o Office 365, você só quer usar o Office. Você não se preocupa onde esse Office está instalado, a aplicação Office, o servidor que mantém o Office no ar. Então, nesse contexto, a pessoa que consome SaaS está consumindo somente a aplicação, a pessoa que consome o serviço de PaaS
A pessoa está consumindo aquela camada de aplicação, ela quer consumir aquilo necessário para manter a aplicação dela no ar. Por exemplo, um Yes, um JBoss, uma instância do SQL Server onde ela vai configurar um banco de dados lá dentro e vai provisionar esse banco de dados para as outras aplicações. E uma entrega de serviço IaaS, o consumidor de serviço, ele quer administrar o servidor. Então, o fornecedor fornece a camada de virtualização e o consumidor consome e deploya um servidor, beleza? Basicamente, esses são os nossos 3 modelos de entrega de serviço. Hoje, vendo na internet, você vai encontrar DBaaS as a Service, que é você poder provisionar um banco de dados. Eu já vi conceito de Recovery as a Service, que é você entregar uma plataforma de disaster recovery, você poder fazer o backup na nuvem. E o fato de você consumir o recurso de backup numa nuvem, seja ela privada ou pública, nesse contexto você seria um consumidor de Recovery as a Services, né? E a cloud, no geral, tanto privada quanto pública, ela nos proporciona a automatização do serviço e a padronização. Todo esse modelo de entrega, né, ele funciona com base em orquestração. Então, a gente tem softwares aí modernos que fazem o deploy automático do template para quem consome IaaS, provisiona inclui um banco de dados para quem consome PaaS, ou cria novas contas de e-mail para quem consome o SaaS. Então, assim, o legal da cloud é que você consegue padronizar e você consegue automatizar os recursos de TI que o seu usuário vai fornecer. Então, até para uma pequena empresa, uma média empresa, né, que tem um data center mínimo, é legal a gente trabalhar com cloud. Por quê? Porque quem vai consumir, a gente tem a certeza que ele vai consumir os recursos de TI de forma padronizada e automatizada. Recentemente eu implantei uma Private Cloud em um órgão público aqui em Brasília e o pessoal tinha o hábito de solicitar um servidor virtual e demorar 20, 30 minutos até a criação da máquina virtual, copiar um VHD de template, instalar aplicações, conectar na rede, definir IP e tal. Cara, demorava 20 a 30 minutos. Depois do modelo de entrega IaaS configurado na plataforma Azure Pack, o desenvolvedor tem condições de deployar uma VM cronometrada em 1 minuto e 22 segundos. Então, assim, automatizando demais o deploy de máquina virtual, a padronização. Eu sei que essa máquina vai estar no cluster padronizada, seguindo padrões de nomenclatura de VHD, tamanho, disco fixo, né? No caso lá a gente trabalhou com o Hyper-V e o System Center, e que eu vou falar mais adiante. Então, o legal da cloud é que a gente consegue padronizar e automatizar os recursos de TI. Tudo isso num portal de autoatendimento que o usuário vai apenas se servir. Então ele loga lá no Azure Pack ou loga no Microsoft Azure, que é a nuvem pública da Microsoft, ele escolhe lá o recurso de TI dele e consome, e no caso da nuvem pública ele paga pelo uso. Então temos 2 conceitos, temos por um lado a nuvem pública, por outro lado a nuvem privada. A nuvem privada ela está on-premises, né? On-premise significa alocada no data center local, e a nuvem pública, ela está na nuvem, né? Ou seja, no mundo. Por que nuvem pública se chama pública? Porque ela tem condição de atender empresas e usuários que desejam consumir recursos alocados em data center. Por isso ela é pública. Hoje a gente tem a Microsoft com Microsoft Azure, a gente tem a AWS da Amazon, a gente tem a plataforma de nuvem pública da Google. E temos algumas vantagens e desvantagens da nuvem privada e da nuvem pública. Por exemplo, na nuvem privada você consegue controlar, você consegue trabalhar na performance e você consegue verificar questões de latência. Por quê? Porque ela está alocada no seu data center. Então você consegue focar no monitoramento, você consegue controlar os recursos de TI e você consegue administrar, você vai precisar administrar essa nuvem privada. Já na nuvem pública, a ênfase dela é que você pode ter elasticidade. Você tem uma loja lá onde você consome os recursos de uma loja, beleza? E você paga pelo uso. Isso é legal, né? Você vai lá, eu quero uma aplicação X, você consome da nuvem pública e você só vai pagar aquilo que aquela aplicação
ela consumiu dos recursos de TI daquele hardware, daquele fornecedor de cloud pública, né? Por exemplo, uns labs que eu fiz aqui no Azure, me custou R$1,02 o IP público que eu aloquei lá por 30 minutos. Então você vai pagar efetivamente pelo aquilo que você consumiu. E a Microsoft, ela, né, fenomenal, ela tem o Microsoft Azure, que é a plataforma de nuvem pública da Microsoft. Hoje o Azure ele está na versão que a gente diz que é a versão 2.0, que é a versão depois do modo clássico do Azure, e ele conta com 36 data centers espalhados pelo mundo, tá? E 6 data centers em construção. Então, no total, o Azure, daqui a um tempo, ele vai ter 42 data centers alocados, né, disponíveis para quem quer consumir os recursos de nuvem pública. Microsoft, ela tem diversos clientes, temos toda essa estrutura do Azure, é baseada em servidores Windows Server, em containers, e Microsoft System Center, para fazer toda a automação da parte de cloud. E o modelo híbrido, né, um conceito novo aí, que a empresa ela pode ter um modelo de cloud híbrido. O que seria isso? Seria uma cloud privada aliada a uma cloud pública. Então você pode alocar recursos de TI numa cloud privada. Por exemplo, lá no seu data center você tem um cluster Hyper-V e você tem lá o AD, você tem várias coisas lá, e você tem um System Center Virtual Machine Manager 2016 configurado, que você tem templates, tem várias coisas lá no System Center, e você fornece a possibilidade do seu usuário se servir em templates de máquina virtual, ou seja, você está oferecendo IaaS para os seus usuários, né? Então, na sua cloud privada, você oferece recursos de IaaS, porém, você também tem uma subscrição no Microsoft Azure e você tem uma VPN site-to-site do seu on-premises para a sua nuvem pública. No curso de Azure, eu abordo muito bem os tópicos de VPN site-to-site e eu configuro junto com você aí, eu faço uma configuração no seu modem, quer dizer, você faz, você vai aprender a fazer e você vai fechar uma VPN site-to-site do Microsoft Azure através da sua subscrição, que a gente vai criar junto no treinamento, e com seu ambiente on-premise. A gente sobe o Hyper-V juntos, configuramos um servidor com RHAS e fechamos uma VPN site-to-site. Como teste, a gente cria uma máquina virtual cliente com Windows 10 e pinga os seus recursos de TI no Microsoft Azure, na sua subrede IP que está lá no data center. Você não precisa saber de nada, eu vou te ensinar tudo, beleza? E nesse modelo híbrido, as empresas elas criam VPNs site-to-site para conectar o ambiente on-premises pro ambiente na nuvem, na cloud pública. Com isso a gente tem a fusão, a gente forma a cloud híbrida, podendo tirar recursos on-premises e alocar no Azure, por exemplo, o backup, né? Eu quero fazer o backup do meu domain controller na cloud pública, você consegue fazer utilizando o Azure Backup. E vários outros recursos você consegue provisionar na cloud pública, como, por exemplo, colocar o site da sua empresa na cloud pública, o seu banco de dados. Então, em resumo, o que é nuvem, né? Nuvem é o modo mais eficiente e flexível de organizar, gerenciar, oferecer e consumir recursos de TI. Temos uma definição para a palavra nuvem. As ferramentas Microsoft para a Private Cloud. A Private Cloud Microsoft ela é baseada em servidores Windows Server 2016, utilizando a feature de Hyper-V e o System Center 2016, o Virtual Machine Manager 2016, utilizando o Azure Pack, beleza? Os hosts Hyper-V, né, utilizando o Windows Server 2016, clusterizados na versão 2016, e para a gerência de todo o template, de toda essa cloud privada, o System Center 2016. Dando uma cara web, oferecendo um portal de autoatendimento, a gente utiliza o Azure Pack. Antigamente, na versão 2012, a gente utilizava o App Controller, né? Ele foi descontinuado e substituído pelo Azure Pack, podendo inclusive ser integrado na sua subscrição do Azure, que é a sua plataforma de nuvem pública Microsoft. E contextualizando, assim, não sei se você sabe, mas o System Center é uma família de vários produtos, tá? A gente tem o Configuration Manager, que é um produto fenomenal para gerência de desktops, o Orchestrator, né? O Operations Manager, que para mim é o melhor software de monitoramento disponível hoje no mercado para ambientes Microsoft.
o Service Manager, temos também o DPM, todos esses produtos da suíte System Center, o objetivo deles é oferecer uma gerência completa para data centers em Private Cloud. Então você consegue, por exemplo, provisionar templates de máquinas virtuais e utilizar o Orchestrator para deployar, rodar um script, fazer toda a parte de automação da sua Private Cloud. E na Public Cloud, nós temos o Azure, Microsoft Azure. O Azure conta com recursos de monitoramento, com recursos de automação. Cara, o Azure ele é fenomenal. Ele por trás ele tem toda uma estrutura pronta para a gerência da sua Public Cloud, que no seu ambiente on-premises você vai conseguir ter uma espécie de um nível equivalente utilizando os outros produtos da família System Center. Por exemplo, monitoramento, temos o System Center Operations Manager. O Operations Manager, como eu disse, para mim é um dos melhores softwares porque ele trabalha no conceito de Management Pack. O que é isso? Management Pack é um pacote que a própria Microsoft ela diz o que é importante ser monitorado para aquela tecnologia. Então, por exemplo, no Active Directory Domain Services, temos o Management Pack, que lá tem vários itens de monitoramento já habilitado, várias regras de discovery, temos aplicações distribuídas, temos vários itens que a Microsoft diz que é importante ser monitorado. E isso que é o fenomenal, porque você, diferente dos Zabbix, do Nagios, que você tem que ficar criando triggers, thresholds e uma infinidade de coisas, são coisas que no Operation já vem configurados de fábrica. Por exemplo, no monitoramento Kerberos, nós temos TGS Request, consultas de AS, o KDC, que é o Key Distribution Center, o tamanho do banco de dados NTDS.dit, a replicação entre os controladores de domínio, que a gente consegue ver através de comandos de repadmin. Então, assim, é uma ferramenta fenomenal que se integra ao SharePoint, você consegue criar dashboards no Visio e criar uma espécie de um site de monitoramento. O Orchestrator, uma ferramenta sucessor ao Opalis, antigamente ela se chamava Opalis, a Microsoft comprou, melhorou ela, fez alguns ajustes e oferece na família System Center como Orchestrator, né? Uma ferramenta de automação que você consegue executar scripts. Ela tem vários IPs, IPs significa Integration Packs, que são pacotes de integração que você monta lá num painel, um workflow de orquestração e de automação, podendo enviar alertas. Cara, você consegue consultar o Operations Manager quando um alerta específico abrir. Esse alerta vai ser o start de um runbook que vai executar várias tarefas e abrir o chamado no Service Manager. Então, assim, é um mundo muito complexo. E se não bastasse, são só ferramentas, né? Que o mais importante é você aliar essas ferramentas ao modelo de negócio da sua empresa, tá? Hoje nós temos a biblioteca ITIL e o System Center veio para atacar alguns processos ágeis. Por exemplo, aqui, ó, gerência de nível de serviço, capacidade, disponibilidade, nós temos o Operations Manager, até utilizando relatórios de disponibilidade, relatórios para fazer gestão de capacidade, tá? Gestão de configuração, gestão de mudança, gestão de release. Temos, por exemplo, o Configuration Manager, fazendo monitoramento do seu parque de desktops, né? Inclusive também de servidores. Parte de problema e de evento, podemos utilizar o Operations Manager. A parte de acesso, o Active Directory, né? E temos também o DPM para continuidade de serviço. Então, as ferramentas System Center, elas se adequam, elas têm o objetivo de compor a sua infraestrutura e aliar a tecnologia ao negócio da sua empresa. Eu estou aqui para falar de um treinamento que saiu quentinho do forno. Acabei de criar um treinamento de Azure Nuvem Pública. Então você, profissional de TI que tem interesse em conhecer, trabalhar com Azure, cara, cola comigo que eu vou te ensinar tudo que você pode fazer no Azure. Então, assim, teremos logo no início do treinamento um overview onde a gente vai navegar no portal clássico, no portal do Azure, vamos criar a conta no Azure juntos, tá? Eu vou te explicar toda a parte de rede,
a parte de conexão de data center, VPN site to site, client to site, conexões de VNet, que você utiliza para conectar 2 data centers de localidades diferentes do Azure. Vamos criar resource groups, storage accounts, vamos falar lá sobre aplicativos, deployar aplicativos, sobre Active Directory no Azure, que temos o Azure AD e o Azure ADDS. Eu vou te explicar a diferença do Azure AD e do Azure ADDS. Os laboratórios são na prática, você vai poder subir aí na sua casa um domain controller e sincronizar com o Azure. A gente vai criar uma VPN site to site do Azure, da sua subscrição, com o seu servidor RHAS aí on-premises. Vamos fazer também lab de disaster recovery. Então você vai ter um servidor on-premises na sua casa e o backup desse servidor vai estar na nuvem. Você vai inclusive fazer rollback. A gente vai deletar alguns arquivos e você vai restaurar da nuvem para o seu ambiente, tá? E por fim, teremos aí uma parte de automação que a gente vai trabalhar com alguns runbooks dentro do Azure para você desligar sua máquina virtual à noite, para não ficar consumindo seus recursos lá e faturando no seu cartão de crédito. Isso e muito mais a gente vai ver no treinamento de Azure na prática. Se você quer sacar de Azure, cola comigo que eu vou te ensinar, vou te passar todo o conhecimento e você vai estar apto a fazer o treinamento 533, que é a primeira prova de certificação para o Microsoft Azure. Beleza? Muito obrigado.